E se o arrebatamento não for o que te contaram? E se aquilo que você sempre ouviu, um sumiço silencioso, roupas caindo no chão, carros sem motoristas e um mundo em pânico, for menos Bíblia e mais cinema? Respira fundo. Se inscreva no canal, vamos nessa. Hoje a gente vai tocar no nervo exposto da escatologia popular, desmontar cenários repetidos no púlpito, encarar os textos que muitos citam de orelhada e, no final, te deixar com um convite que não é confortável. Talvez a pergunta não seja quando vamos escapar, mas como vamos permanecer fiéis quando tudo apertar. Se isso te parece provocação, é de propósito, porque poucos debates dividem mais o povo de Deus do que este. Haverá um arrebatamento secreto? A igreja passa ou não pela tribulação? Existe uma diferença rígida entre o plano de Deus para Israel e para a igreja? Ou foi a nossa leitura moderna que construiu dois trilhos onde o Novo Testamento insiste em uma única estrada? Não importa de que lado você vem. Pre-wrath, pós ou amilenar. Hoje a mesa é grande, o café é forte e a Bíblia aberta. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que a palavra arrebatamento não nasceu no YouTube. Ela veio de um verbo grego incômodo. Harpazo. Tomar de assalto, arrancar, puxar com força. O problema é que essa força virou, com o tempo, silêncio. E a trombeta virou sussurro. Só que Paulo descreve voz de arcanjo e trombeta de Deus. Desde quando isso é discreto? Imagina a cena sem filtro hollywoodiano, não uma humanidade de pijama evaporando, mas a intervenção de Cristo na história num momento visível, audível, inescapável. Alguns vão dizer. Mas Apocalipse 3:10 promete nos guardar da hora da provação, logo, vamos sair antes. Outros replicam. Mateus 24 diz que a reunião dos escolhidos vem depois da tribulação. E bem aqui começa a guerra santa das cronologias. Pré-trib desenha um gráfico impecável. Mid-trib encontra janelas convincentes. Pre-wrath separa a tribulação de ira. Pós-trib bate na mesa com a última trombeta e a ressurreição no último dia. E você, no meio, olhando para a vida real e perguntando: que diferença isso faz quando a fé é podada no trabalho? Quando a enfermidade visita a casa? Quando os amigos riem da sua esperança? A diferença é que doutrinas viram lentes, e lentes decidem se a igreja treina para a fuga ou para a fidelidade. Se tudo que pregamos é evacuação, quem prepara o povo para testemunhar em meio ao fogo? Se tudo que ensinamos é resistência, quem lembra que a nossa esperança não é construir bunker, mas encontrar o rei? Deixa eu te contar uma história. Cresci ouvindo que a qualquer momento a trombeta soaria e eu ficaria. Essa pedagogia do medo me fez decorar listas de pecados e acordar de madrugada para ver se minha mãe ainda estava no quarto. Quando o telefonema demorava, eu concluía. Pronto, fiquei. E, no entanto, quando finalmente abri a Bíblia sem as cartilhas, notei algo desconfortável. A linguagem da iminência não elimina a linguagem dos sinais. Paulo fala de apostasia e do homem da iniquidade antes do encontro. Jesus fala de enganos, abalos, perseguições e então de uma reunião posterior. Não parece honesto fazer desses sinais apenas ruído de fundo. Ao mesmo tempo, quem usa sinais para marcar datas ignora o coração do ensino. Vigiar como se fosse hoje, viver como se fosse amanhã, trabalhar como se fosse longe. O equilíbrio some quando transformamos textos em mapas de Google com pins proféticos, como se a missão dependesse de GPS escatológico. A verdade é que há tensão no texto, e Deus permitiu essa tensão. A fé não é um calendário, é uma caminhada. Mas e a igreja? Não fomos nomeados para a ira. Sim, e isso é evangelho. A ira de Deus não é para os filhos. O que precisamos decidir é o que a Bíblia chama de ira. É a temporada de pressão do mundo contra os santos, ou as taças do juízo de Deus contra os ímpios? E confundimos tribulação com ira, concluiremos que qualquer aperto é sinal de que Deus falhou com a promessa. E, no entanto, a igreja nunca foi poupada de tribulação, foi sustentada dentro dela. Atos não é um álbum de vitórias sem arranhões. É sangue e cântico, cadeia e livramento, lágrima e alegria. O seu evangelho promete isenção de dor, ele não precisa de cruz.
Se a sua esperança só funciona quando tudo dá certo, ela não é esperança, é expectativa de classe média. O arrebatamento, seja quando for, é encontro, não escapismo. É abraço, não atalho. É consumação, não fuga privada de emergência. Talvez o que mais assuste não seja quando, mas como. Há quem pinte a cena como uma operação secreta. Cristo vindo discretamente por nós e depois, anos mais tarde, voltando de forma pública com a igreja. Outros veem uma única vinda, com ressuscitação, encontro e descida, compondo um único movimento grandioso. Para além dos rótulos, a pergunta que rasga é: por que transformamos trombeta em sussurro? Por que preferimos uma retirada invisível, quando o Novo Testamento insiste em linguagem de anúncio, som, visão, glória? Pode ser que o coração ama o controle. O secreto nos protege do constrangimento. Não precisamos lidar com o escárnio do mundo se simplesmente desaparecermos. Mas e se o plano de Deus for justamente nos exibir, não como troféus vaidosos, mas como cartas vivas, no meio do terremoto, para que se veja que há um povo que não se vende nem se dobra? E se a cena for menos fuga pirotécnica e mais testemunho incandescente? Eu sei. Neste ponto alguém já está digitando nos comentários. Mas e Apocalipse 3:10? Vamos lá. Devagar e com carinho. O texto diz: guardar-te-ei da hora. Você pode ler tirar de dentro ou guardar no meio. A língua dá espaço para ambas as leituras. A teologia das suas lentes decide o caminho. O que não dá é usar um versículo dirigido a uma igreja específica como chave mestra para anular a montanha de textos que falam de perseverança sob pressão. A mesma carta do Apocalipse celebra os que venceram. Vencer o quê? Se tudo foi evitado por evacuação antecipada. Outra âncora do pré-tribe é a distinção radical entre Israel e igreja. Deus retoma o relógio de Israel e a igreja sai de cena. O problema é que o Novo Testamento insiste que Deus fez de dois povos um, derrubou a parede, enxertou gentios na mesma oliveira. E sim, mantém promessas a Israel. Mas o projeto final é um povo só diante do Cordeiro. Você precisa de um Israel separado para o seu esquema funcionar. Talvez o esquema esteja exigindo mais do texto do que o texto promete. E a última trombeta? Pois é. Os que veem um único movimento na vinda de Cristo conectam a última trombeta de 1 Coríntios à 7ª de Apocalipse. Os que defendem o pré-tribe dizem que Paulo falava de outra referência, uma imagem litúrgica, e não do ciclo apocalíptico. De novo, a Bíblia nos convida à humildade. A gente consegue construir argumentos sérios de ambos os lados. O que não é honesto é transformar convicção em dogma de salvação. Arrebatamento não é credo apostólico. A cruz sim, a ressurreição sim, a graça sim. O seu amor por Jesus depende de um mapa específico? Algo está invertido. Se a sua esperança murcha porque alguém desafiou a sua cronologia, talvez sua esperança estava nas datas, não no rei. Há outra ferida neste debate: o mercado da fé. Não dá para fingir que não existe um ecossistema inteiro vendendo pânico escatológico. Livros, conferências, lives, objetos, unge isto para ser poupado da ira. E cada crise global vira matéria-prima para clique. Chips, moedas digitais, pandemias, guerras, tudo é a prova final de que agora sim, agora é a hora. E quando agora passa, a profecia recebe um patch e o produto continua. Não me entenda mal. Discernir os tempos é bíblico. Viver acordado é bíblico. O que não é bíblico é converter a ansiedade coletiva em funil de vendas com tempero de versículo. O que não é bíblico é doutrinar o povo a fugir da dor, em vez de formar o povo para amar em meio à dor. O arrebatamento, lido corretamente, não é bilhete dourado que dispensa o discipulado. É promessa que alimenta a santidade hoje. É esperança que dá coragem para perdoar o inimigo, dividir o pão, visitar o preso, abrigar o órfão, não porque dá like, mas porque o rei está chegando. Talvez a maior polêmica que eu possa propor seja esta. A verdadeira preparação para o arrebatamento não é conhecer todas as tabelas. É conhecer o Cordeiro. Não é ganhar debates. É guardar o coração. Não é acertar datas. É acertar o alvo da sua vida.
E isso tem implicações muito concretas. Você acredita que Cristo pode voltar a qualquer momento? Como é que sua boca ainda derrama veneno nos comentários? Você diz que ele está às portas. Por que suas mãos estão fechadas para o necessitado? Se a trombeta pode soar hoje, por que seu quarto de oração está empoeirado? Ah, mas eu estou cansado. Eu também. O mundo inteiro está. E é justamente por isso que a esperança cristã não é adrenalina, é âncora. Ela não vibra apenas quando tem fogo de artifício, ela estabiliza quando tudo balança. Quando a sirene tocar no bairro, quando o laudo for desfavorável, quando o amigo se for, quando o emprego sumir, quando o abandono apertar, a esperança não diz, vamos embora logo. Ela sussurra, ele vem, mas até ele vir, eu fico, firme, manso, fiel. Agora, alguém vai perguntar, você é pré-wrath ou pós? Eu sou discípulo. O resto é método de leitura em construção. Mas se você me encostar contra a parede, eu te digo, reconheço a beleza da esperança iminente e reconheço a força do testemunho sob pressão. Logo, rejeito caricaturas dos dois lados e escolho treinar meus afetos para aguentar pancada sem perder a doçura. Você quer rótulo? Fica à vontade para imprimir o seu. Eu prefiro um joelho no chão e uma Bíblia aberta. E recomendo que você faça o mesmo porque acredite, essa postura vai te preparar tanto para um arrebatamento já já, quanto para uma longa noite antes da aurora. Existe ainda um ponto cego que quase ninguém toca. O arrebatamento como prova final do que a gente realmente ama. Muita gente quer o céu como quem quer um resort distante do calor das responsabilidades, mas o céu é onde Jesus está. E se você não o deseja agora, por que acha que o desejará então? O arrebatamento escancara isso. Ele não é um prêmio por ter decifrado enigmas. É o ápice de uma história de amor perseverante. Os que o amam suspiram. Os que o usam para fins próprios entram em pânico. Os que fizeram da fé um comércio temem o fim do negócio. Os que fizeram da fé uma entrega enxergam o começo de um banquete. E curioso, esse amor é paradoxalmente o que nos torna úteis no mundo. Porque quem não precisa sugar a vida para ser feliz, consegue doar a vida para que outros vivam. E assim, ao esperar, a gente serve. Ao servir, a gente aguarda. Ao aguardar, a gente brilha. Luz de vela às vezes, farol quando dá. E tudo isso alimentado por uma certeza. Ele vem. Talvez você esteja ouvindo e lembrando de tragédias, notícias, teorias, gráficos, nomes, bestas, chifres, selos, taças. A linguagem de Apocalipse assusta mesmo. Mas lembra, todo o livro começa com uma visão do Cristo glorioso caminhando no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Ele não está longe. Ele não terceiriza a presença. Ele não terceiriza o cuidado. O arrebatamento não é a primeira vez que ele volta a se importar conosco. É o coroamento de um cuidado que nunca parou. E por falar em Apocalipse, tem uma verdade incômoda ali. Vencer não é vencer do jeito do mundo. Vencer é permanecer. Vencer é não adorar a besta quando todo mundo se prostra. Vencer é guardar a palavra da paciência. Vencer é dizer não quando todo o mercado exige sim. Vencer é manter o amor primeiro aceso quando tantos esfriam. Esse vocabulário de vitória não cabe na cultura da pressa. Por isso, qualquer escatologia que te empurra para a ansiedade e indiferença com o próximo está te empurrando para longe do Cordeiro. Eu sei que você veio por polêmica, então toma mais uma. E se parte do pânico escatológico moderno for, na verdade, tecnofobia travestida de profecia? Chips, IA, moedas digitais viraram os novos gigantes, e, certamente, tecnologia sem ética produz monstros. Mas cuidado para não idolatrar o medo. O número da besta não será colado em você por acidente de software. A adoração é um ato do coração antes de ser um gesto da mão. Você já vende sua consciência por conforto hoje? Não culpe um chip amanhã. E se você defende a verdade hoje com graça e coragem, não tema o futuro. O arrebatamento, nesse sentido, não deve ser desculpa para desengajamento, mas gasolina para santidade responsável. A ética do reino não pausa porque está chegando. Pelo contrário, ela acelera, porque está chegando,
Eu vivo melhor agora. Chegamos ao ponto do nó na garganta. Você sabe que não controla nada, sabe que os cenários mudam, que a saúde vacila, que a economia vira, que amizades quebram. E ainda assim, há uma música de fundo no Evangelho que não silencia. Não se turbe o vosso coração. Não é uma sugestão para dias fáceis, é um mandamento para dias ruins. E tem um caminho prático aqui. Reordene sua vida ao redor da vinda de Cristo, sem abandonar sua responsabilidade no presente. Feche portas que você sabe que precisam ser fechadas. Abra a Bíblia não como talismã, mas como pão. Busque reconciliação onde você estimulou guerra. Aprenda a jejuar para calar barulhos inúteis. Sirva no secreto para blindar o coração do aplauso. E sim, compartilhe a esperança que você carrega. Não como propaganda, mas como convite. Há lugar na mesa. E é por isso que esta mensagem, apesar de polêmica, é essencialmente boa. O rei não desistiu do mundo. Ele não volta para dizer "eu disse", mas para dizer "está consumado". Você quer mesmo continuar? Então aperta o cinto, porque a partir daqui a gente entra no osso, na parte que muitos evitam, porque mexe com segurança emocional e status teológico. Arrebatamento não é só um debate de cronograma. É um espelho da nossa espiritualidade. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele não está alimentando ansiedade coletiva, ele está curando o luto. O contexto é gente com medo de que os mortos em Cristo perderiam o encontro final. Paulo não responde com gráficos, responde com um consolo que pisa no tempo e ergue o rosto. Haverá ressurreição, haverá encontro, haverá presença para sempre. É curioso como transformamos um texto de consolo em gasolina para pânico. Em vez de consolai-vos, a gente lê disputai-vos. Em vez de assim estaremos para sempre com o Senhor, a gente ouve assim escaparemos para sempre do mundo. Troca sutil, consequência gigantesca. E quando ele fala em voz de arcanjo e trombeta de Deus, a imagem é de anúncio solene, de teofania, de rei chegando com barulho de realeza, não de ladrão que entra de meias para não acordar ninguém. Como ladrão, é para nós. Vigilância, imprevisibilidade. Não para descrever um Cristo furtivo, envergonhado da própria vinda. E aí vem um detalhe que poucos querem olhar com calma. O encontrar o Senhor nos ares carrega o sentido de uma comitiva que sai para receber o rei e acompanha a chegada dele. É a cidade indo ao encontro do soberano que retorna, não uma fuga da cidade para nunca mais voltar. Essa leitura quebra alguns ídolos do nosso imaginário, porque a gente aprendeu a amar um céu que começa quando o mundo termina, enquanto a Bíblia sonha com céus e terra renovados, com o Cordeiro reinando e a criação respirando aliviada. O arrebatamento, nesse quadro, não é o fim da história no planeta. É a virada que inaugura o mundo como sempre deveria ter sido. Assusta? Assusta porque nos chama de volta à missão. Gente concreta, em lugar concreto, vivendo justiça e santidade de maneira concreta, enquanto a esperança futura derrama sentido no presente. Antes que alguém jogue o teclado na mesa, vamos fazer o que quase ninguém faz: segurar duas verdades ao mesmo tempo. O Novo Testamento fala de iminência, fala também de sinais, fala de alegria no encontro, fala de dor antes do encontro, fala de consolo, fala de vigilância, fala de não destinados para a ira, fala de é necessário passar por muitas tribulações. Não dá para fazer silêncio seletivo, e não dá para, por medo de uma doutrina, sequestrar as palavras claras da outra. Você só cita iminência para ignorar preparo. Você cria crentes ansiosos, não discípulos preparados. Você só cita tribulação para zombar da esperança do encontro. Você cria militantes esgotados, não adoradores consolados. O Evangelho não nos dá licença para escolher metade. Ele nos chama a uma fé com os dois pulmões. Aí chegamos no texto que virou senha de acesso a debates intermináveis. O que detém, o que segura, o que impede a manifestação final da maldade. Alguns dizem ser o Espírito Santo, outros a Igreja, outros autoridades, outros o próprio decreto de Deus. Note a ironia divina. Paulo escreve: vocês sabem o que detém para a gente que realmente sabia, e nós, 2000 anos depois,
Transformamos isso. Talvez o ponto seja exatamente esse. O tempo de Deus detém. Não é que o mal esteja solto e Deus corra atrás. É que o mal late na coleira e Deus decide quando a história muda de ato. Isso devolve paz. A maldade não pauta Deus. Deus pauta a maldade. Isso não anula nossa responsabilidade. Ela define a nossa postura, sobriedade, coragem, intercessão, fidelidade. Quem crê que a história está nas mãos do Pai não precisa de pânico para ser santo. Mas e Mateus 24? Você abre a página e sente o terremoto do discurso do Monte das Oliveiras. Enganos, rumores de guerra, perseguição, amor esfriando, e então sinais no céu e a reunião dos eleitos. Há uma densidade aqui que não combina com superficialidade. Jesus não está abastecendo curiosidade mórbida. Está formando nervo espiritual. Ele avisa sobre falsos cristos, não para você virar caçador de bruxas, mas para que você não troque presença por performance. Ele fala do amor esfriar não para você apontar o dedo para a rua, mas para você monitorar seu próprio peito. Ele fala de perseverar até o fim, não para você virar orgulhoso de si, mas para você colar no espírito como quem depende de ar. Se você lê Mateus 24 e sai só com teorias, leu pouco. O resultado prático é joelho, Bíblia, mesa, ombro. E então, a última trombeta aparece como uma cutucada teológica na nossa fragilidade. Uns a conectam à 7ª de Apocalipse, outros insistem que Paulo está num universo simbólico distinto. A tentação aqui é vencer a discussão com volume de citações, mas o chamado é mais humilde. Viver pronto em qualquer cenário, se for hoje, estar em paz com Deus e gente. Se demorar, construir como Noé. E construir como Noé não é isolar-se num bunker emocional, é martelar obediência sob risos alheios, é amar os de casa quando o mundo grita, é pagar a conta em silêncio, é não viciar a alma em novidade, é dizer não ao cinismo, é guardar o coração da cauterização que se disfarça de sabedoria, é cultivar a chama primeira, aquela que olha para o rei, não para os sinais. Sinais ajudam a não dormir. O rei é quem ensina a viver acordado. Talvez você esteja pensando, ok, mas na prática, o que muda amanhã? Muda a forma como você trata sofrimento. Se todo aperto vira prova de que Deus te abandonou, sua escatologia está te traindo. Tribulação não é a ira de Deus contra os filhos, é o mundo sendo mundo. Ira é juízo santo contra o pecado, e dela sim, fomos salvos em Cristo. Enquanto isso, o Pai usa choro e riso como pedagogia da glória. Ele não desperdiça nada, ele lapida tudo. Essa compreensão te livra de 2 venenos, o escapismo e o triunfalismo. O escapismo quer fugir do mal antes da hora, e por isso, despreza a missão. O triunfalismo quer vencer o mal na marra, e por isso, esquece a cruz. O caminho do Cordeiro é outro. Carregar o amor no meio da noite e deixar que o amor carregue você. Há uma cena que sempre me volta quando falo disso. Um quarto simples, ventilador barulhento, uma cama e um diagnóstico ruim. O irmão que me recebeu não tinha mais recursos para bravatas. Perguntei o que ele esperava. Ele não disse, quero escapar da dor. Ele disse, quero ser fiel na dor. E se a trombeta soar, quero estar olhando para ele, não para minha planilha de acertos. Aquilo me pregou um sermão inteiro. Deus não tem problema com cronogramas organizados. Ele tem problema quando o cronograma rouba o lugar do Cristo. O irmão partiu pouco tempo depois, e naquela despedida silenciosa, eu entendi que há um arrebatamento privado acontecendo todos os dias, o Senhor puxando para si os que já vivem puxados por Ele. Quando vier o grande encontro, não será estranho para quem já anda em encontros pequenos no secreto. Mas sim, há também denúncias a fazer. O mercado do medo transformou o arrebatamento em algoritmo. A cada notícia, um gatilho. A cada crise, um vídeo. A cada vídeo, um produto. E a igreja, sedenta por controle, compra explicações como quem compra seguro, na tentativa de anestesiar o desconhecido. Só que o Evangelho não vende anestesia. Ele oferece presença. Em vez de não tema porque eu explico, Deus diz, não tema porque eu estou contigo.
Em vez de não tema porque você sabe a ordem dos selos, ele fala: não tema porque eu conheço você pelo nome. Eu sei que isso tira a sensação de domínio, mas devolve o que sempre foi nosso. Descanso. Não é um descanso passivo. É um descanso que nos coloca de pé. E se você quer polêmica honesta, pegue esta. Talvez o verdadeiro sinal dos tempos não seja um chip na pele, mas a incapacidade da igreja de suportar frustrações sem perder a doçura. A marca que mais cresce é a do pragmatismo no coração, que topa qualquer preço por resultados. Quem se prostra diante da eficiência como ídolo terá dificuldade em reconhecer o cordeiro que vence morrendo. O arrebatamento, lido no ambiente certo, desmascara ídolos. Há quem ame tanto o ministério que teme a vinda porque ela encerra o show. Há quem ame tanto a própria reputação que torce para que Jesus adie, para que dê tempo de provar algum ponto. Há quem ame tanto teorias que transformou a parousia em palco para o ego. O rei vem para acabar com isso, para curar, corrigir, consolar, coroar o que for de Cristo em nós e consumir o que não for. Eu sei que há questões técnicas legítimas. Como ler a promessa feita a Filadélfia? Como situar Daniel e as 70 semanas? Como lidar com Israel sem apagar Israel e sem criar dois povos rivais do mesmo Deus? Como juntar os textos sobre ressurreição no último dia com a expectativa de iminência? Essas perguntas merecem mesa, Bíblia aberta, café e amizade, mas não vamos permitir que elas roubem o núcleo. O Senhor vem para buscar um povo. E esse povo, na espera, pratica as obras do reino. Ele não se fecha numa redoma, não se torna seita, não se alimenta de medo, não troca misericórdia por mania de perseguição. Esse povo canta no escuro, confessa quando falha, abraça quando todos afastam, diz a verdade quando todos manipulam. E segue, meio manco às vezes, mas com o rosto voltado para o mesmo ponto. Maranatá. É normal que, no meio deste tsunami de ideias, você sinta dois impulsos contrários. Quero acertar a doutrina e quero sobreviver ao dia. A boa notícia é que dá para honrar os dois sem idolatrar nenhum. Busque precisão teológica porque ela é uma forma de amor à verdade. Mas busque sobretudo a presença, porque ela é a verdade viva. Leia, estude, compare, dialogue. Mas não troque oração por polêmica. Não troque serviço pelo prazer de vencer comentário. Não troque lágrimas pelos aplausos de estar certo na internet. Quando a trombeta soar, nenhum feed vai importar. Quando o céu rasgar, só uma pergunta ficará em pé. Você o conhece? E isso muda como você dirige, como você perdoa, como você descansa, como você se cala, como você fala. A escatologia verdadeira aterrissa na cozinha, no ônibus, na firma, no grupo de família. Talvez tudo isso te deixe inquieto, e eu quero que deixe mesmo. Inquietação boa, que te empurra para Jesus, porque no fim das contas, o arrebatamento é só mais um nome para o encontro de dois amores, o dele por nós e o nosso por ele. Enquanto isso, a gente se apronta. Arruma a casa do coração, joga fora o que aprisiona, guarda o que fortalece, separa tempo para ouvir, jejua para sentir com clareza, partilha para descolar da avareza, perdoa para romper a vingança, e segue, firme, com os olhos na promessa. Não há atalho, não há truque, não há senha secreta. Há um cordeiro que venceu, há um espírito que habita, há um pai que governa, e há uma trombeta que cedo ou tarde vai soar. Se essa continuação cutucou de novo, faz o seguinte. Escreve nos comentários qual a maior dúvida que ainda ficou sobre arrebatamento e por que você a considera crucial. Conta se você já viveu aquele medo de "fiquei" e como Deus te curou disso. Compartilha este vídeo com alguém que precisa trocar pânico por esperança. Clica em gostei, porque isso empurra o algoritmo a entregar Bíblia para quem só recebe barulho. E se inscreve para caminhar com a gente nas próximas investigações, porque a ideia aqui é simples. Menos gritaria, mais palavra. Menos sensacionalismo, mais santidade. Se ele vier hoje, que nos ache preparados. Se ele vier depois, que nos ache perseverando. Em qualquer cenário, que nos ache amando. Maranatá, vamos mais fundo.
do tipo que te obriga a pausar o vídeo, respirar e voltar com a Bíblia aberta. Quando Paulo fala em arrebatados, ele usa arpazo, arrancar com força. Quando fala da vinda, usa parousia, a chegada à presença de um rei. E quando descreve o encontro nos ares, a palavra é apântesis, termo usado no mundo antigo para designar a comitiva que sai ao encontro do soberano e o acompanha de volta à cidade. Não é detalhe técnico para parecer erudito diante da câmera. É uma chave de leitura que desmonta fantasias e nos reconduz ao que o texto está de fato sugerindo. Jesus não é um ladrão envergonhado retirando secretamente seus amigos de madrugada para que ninguém veja. Ele é o rei que chega em voz alta, com trombeta, com glória, e seu povo é convidado a ir ao encontro dele, não para fugir do mundo, mas para participar da coroação do mundo que geme. Essa imagem confronta o nosso desejo de desaparecer sem encarar o escárnio, e ao mesmo tempo, cura a nossa ansiedade de achar que tudo depende da nossa força. Não depende. Depende da fidelidade dele que prometeu vir. Aí alguém levanta a mão mesmo de longe e diz: e Daniel e as 70 semanas? Essa contagem gera gráficos, debates e às vezes guerras de comentário. De um lado, quem vê ali uma cronologia precisa que separa Israel e igreja. Do outro, quem pensa no texto como moldura profética que se cumpre em camadas, com ápices no ministério de Cristo e um fechamento na consumação. Eu poderia te enfileirar escolas, datas e nomes, mas o mais honesto para um roteiro que quer te fazer pensar é te lembrar que Jesus, quando cita a abominação desoladora, não oferece um mapa de excursão. Oferece uma bússola de obediência. Fujam quando virem isso. Vigiem, não sejam enganados. Não amem menos por causa do aumento da maldade. O que Jesus protege não é o nosso cronógrafo, é o nosso coração. Você percebe a diferença no tom? Um discurso te dá a ilusão de controle, outro te dá coluna vertebral. Tem também o espinho de 2 Tessalonicenses 2, o que detém. Escrevemos tratados com o que não sabemos, e ignoramos o que está claro. Está claro que virá apostasia. Está claro que o filho da iniquidade se exalta. Está claro que há um tempo de revelação e um tempo de contenção. O que detém pode ser o Espírito agindo pela igreja. Pode ser uma ordem providencial invisível ao calendário humano. Pode ter sido algo que os tessalonicenses sabiam por instrução oral, e nós não. Mas o que importa para você amanhã cedo não é o nome do detentor. É a certeza de que Deus detém. O mal não corre solto com Deus correndo atrás. O mal late na coleira. Deus segura a guia. Isso é mais do que uma frase de efeito. É a base para você não enlouquecer quando abrir o jornal, receber um laudo, ver um escândalo e pensar: agora acabou. Não acabou enquanto o Pai não disser que acabou. E eu quero cutucar outra idolatria disfarçada. A obsessão pela última trombeta como senha de clube. Uns juram que é a 7ª de Apocalipse. Outros defendem que Paulo fala de um motivo litúrgico independente. Você consegue montar um caso razoável dos dois lados. O que você não pode é transformar isso em teste de comunhão. A comunhão não se quebra por mapas diferentes. Ela se quebra quando o mapa substitui o Messias. O dia em que a sua timeline escatológica te autorizar a humilhar outro irmão porque ele não crê exatamente como você, foi o dia em que você colocou seu gráfico no trono e tirou Cristo de lá. E, ironicamente, foi o dia em que você ficou menos preparado para a trombeta, qualquer que seja. Agora fecha os olhos comigo por um instante e imagina sem Hollywood, céu pesado de silêncio antes do som, como aquele silêncio denso antes de uma tempestade em que até os pássaros parecem prender o canto. A cidade segue sua rotina. As mensagens continuam pipocando. Alguém discute teologia no direct. Alguém xinga no trânsito. Alguém segura a mão de alguém no leito. E então, sem aviso de feed, um som que não se confunde com nenhum som que você já ouviu. Não dói, não ensurdece, mas atravessa tudo. Não empurra, mas convoca. A presença dele não chega como quem vem de longe. Ela se revela como quem sempre esteve aqui, sustentando tudo com a palavra do seu poder. Os mortos em Cristo,
anônimos e célebres, são erguidos como jardim na primavera. Quem está vivo e ama o rei, sente que todo amor gasto foi, na verdade, investimento num encontro. Nada de figurino de filme B, nada de fuga envergonhada. É rei sendo rei. É cordeiro sendo sol. É igreja sendo noiva. E o mundo? O mundo chamado a julgamento descobre que a justiça não morreu. Essa cena não te convida a pânico, te convida à pureza. Não a pureza do medo, mas a do amor. Todo o que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo. Na vida miúda, isso se traduz em escolhas que ninguém filma. Você olha para a agenda e pergunta: se ele vier hoje, eu gastei meu dia no que realmente importa? Você lê o comentário ácido que ia postar e se pergunta: se ele aparecer no meio dessa thread, eu quero ser achado multiplicando rancor? Você encara uma tentação privada e lembra: minha esperança não é a anestesia que me permite pecar sem culpa. É a alegria que me liberta do desejo de me sabotar. Você entra na igreja e se pergunta: eu vim consumir mais uma dose de estímulo semanal? Ou vim me submeter ao rei com o meu povo? O arrebatamento como esperança viva cria discípulos adultos, não dependentes de emoção, firmes como quem sabe o nome de quem prometeu. E quando tropeçam, porque tropeçam, se levantam, não porque agora vai acontecer, mas porque ele vem e até lá eu vivo como quem já o viu. Eu sei que você quer polêmica, então deixa eu entregar uma que te protege. A teoria que te dá mais controle emocional talvez seja a menos bíblica para você. O Evangelho não te oferece controle, te oferece aliança. Trole cria ansiedade quando a vida quebra seu esquema. Aliança cria descanso quando a vida te desarruma. E descanso aqui não é passividade. É prontidão com paz. É jejuar sem teatralidade para que a alma fique menos barulhenta que o mundo. É decidir por limites saudáveis na informação, para que a sua devoção não vire refém do ciclo de notícias. É trabalhar com excelência porque, quer ele venha hoje, quer demore, você foi chamado para ser sal e luz. E sal e luz não tiram férias porque o relógio profético avançou. Talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer agora seja: quais medos eu vesti como doutrina? Medo de sofrer me fez chamar tribulação de ira? Medo de ser ridicularizado me fez preferir uma vinda secreta que o texto não descreve? Medo de estar errado me fez gritar com quem discorda? Medo de perder audiência me fez temperar a verdade com sensacionalismo? Uma igreja curada desses medos aguenta a noite sem virar cínica. Uma igreja doente por esses medos transforma qualquer rumor em conteúdo. E você não foi chamado para ser fábrica de rumor, foi chamado para ser carta viva. Isso muda tudo. Sua teologia vira adoração. Sua escatologia vira ética. Sua espera vira serviço. Essa palavra encontrou seu coração, faz o que quase ninguém faz. Volta ao texto. Lê 1 Tessalonicenses 4:5 em voz alta, devagar, deixando que a promessa cure o medo de morte. Lê 1 Coríntios 15 até sentir esperança no corpo. Lê Mateus 24. Não para colecionar sustos, mas para cultivar vigilância e amor que não esfria. Lê Apocalipse começando pelo capítulo 1, lembrando que antes de selos e trombetas há um Cristo no meio da igreja. E enquanto lê, ora por quem pensa diferente. Que o Senhor preserve a comunhão, que Ele nos livre de caricaturas, que Ele nos dê coragem para sofrer e alegria para esperar. Então, volta aqui e comenta: qual foi o versículo que mais te confrontou? Em que ponto você percebeu que estava trocando esperança por ansiedade? Teu comentário pode ser o empurrão que alguém precisa para sair do pânico e voltar para a presença. Você ainda está aqui? É porque algo dentro de você sabe que esse assunto não é só debate de quadro branco. É direção para a vida comum, para a segunda-feira, para as partes de nós que ainda tremem quando o noticiário grita mais alto que a esperança. Então deixa eu levar isso para o chão da fábrica do coração. Estai prontos, disse Jesus, não como quem empurra pânico, mas como quem acende luz de corredor para a criança atravessar a casa sem tropeçar. Prontos não é neuróticos, é inteiros. Prontos não é colecionadores de teorias. É discípulos que colheram óleo na rotina, como as prudentes, e descobriram que vigilância é um hábito, não um susto. Vigilância é apagar alguns incêndios de vaidade antes que eles virem labareda.
É treinar o ouvido para reconhecer a voz do pastor no meio do ruído. É trocar a pergunta, o que me distrai, pela pergunta, o que me torna mais parecido com ele. É alinhar a agenda com o reino ao ponto de a vinda de Cristo não interromper um show, mas coroar um culto de vida inteira. Talvez você tenha sido educado a ler o arrebatamento como um sensor de fumaça, que dispara alarme e evoca fuga. E se, em vez disso, você o tratasse como um relógio sem ponteiros que ensina a arte de viver sem desperdiçar? Não saber o dia não é castigo. É convite. A ignorância do timing preserva a pureza da motivação. Fazemos o bem porque ele é digno, não porque já é semana que vem. Quando alguém marca a data, o coração perde o norte, ou se empolga de um jeito teatral que não dura, ou se frustra de um jeito cínico que envenena. As decepções da história com calendários proféticos não foram poucas, mas a fidelidade de Cristo nunca sofreu atraso. O mundo não gira em torno do nosso cronograma. Ele é sustentado pela palavra do seu poder. E é por isso que a preparação é menos adrenalina e mais perseverança. A frase que deveria ecoar no corredor da alma não é "finalmente escaparemos", é "finalmente veremos aquele por quem vivemos". Eu penso no trabalhador que acorda às 5, pega 2 ônibus, volta cansado e escuta um pastor dizer que agora sim, o fim chegou. O coração dele sobe e desce na montanha-russa do pregador, e na semana seguinte desce mais ainda quando nada aconteceu, como prometido. O Evangelho não trata o povo de Deus como plateia de parque temático. Trata como corpo em formação. O arrebatamento não nos desobriga da dignidade do trabalho, do cuidado com a casa, do estudo fiel, da ética na praça. Pelo contrário, ocupa-te até que eu venha. Não foi cancelado por nenhum novo versículo. Gente que espera bem paga contas na hora, pede perdão rápido, devolve troco a mais, educa filhos para amarem a verdade mais do que likes, serve sua igreja com silêncio e consistência. Gente que espera bem não corre atrás de novidade como quem corre atrás de dopamina, corre atrás de profundidade como quem cava poço. O mundo precisa ver isso. Cristãos que não são meteoros de entusiasmo, mas constelações de fidelidade. E já que falamos de o que o mundo precisa ver, há um eixo pastoral que a escatologia saudável realinha. Como reagimos à dor? A Bíblia não maquila o sofrimento para vender um produto. Ela o nomeia e o redime. É necessário que através de muitas tribulações entremos no reino. Necessário, não opcional. Só que a tribulação que nos visita não tem a mesma natureza da ira que recai. Uma disciplina que confunde essas duas coisas produz cristãos ressentidos com Deus. Você acha que prometeu-se a você um seguro contra a dor, e quando a dor chega, denuncia Deus por fraude. Não houve fraude. Houve má catequese. A história da igreja no mundo inteiro é a história de uma esperança que aprendeu a cantar dentro de cadeia, a servir em meio à peste, a perdoar com sangue quente na boca. Não romantizo nada disso. Digo apenas que a preparação mais útil para qualquer cronologia é a formação de um coração brando e de uma espinha firme. Coração capaz de compaixão, espinha incapaz de curvar-se diante do ídolo de ocasião. E sim, tem polêmica honesta aqui. Tornamos a volta de Cristo um gênero de entretenimento. Cada onda de crise entrega cliques. Cada clique pede uma profecia sob medida. E cada profecia improvisada cobra um preço do rebanho. Não dá para seguir alimentando o pânico da internet e chamar isso de zelo. Zelo é carregar as pessoas para mais perto de Cristo, não para mais perto do seu canal. Zelo é formar santos não viciados em susto. Zelo é cuidar da comunhão quando as opiniões se chocam, não fomentar a guerra santa dos comentários. O arrebatamento, lido com reverência, não é combustível para a monetização do medo. É vacina contra a idolatria do presente. Ele nos recorda que os impérios passam, os algoritmos mudam, as narrativas derretem, as figuras mais influentes somem do palco. Mas o Cordeiro está de pé. E quem se coloca atrás dele aprende a atravessar a história sem vender a alma. Talvez o que mais escandalize no fim de tudo seja justamente a normalidade dos santos. Gente que não tem manchete, mas tem joelho gasto. Gente que não produz slogans, mas produz paz. Gente que não sabe tudo, mas sabe a quem seguiu.
Gente que, diante da hipótese de morrer antes da trombeta, não entra em pânico porque já ensaiou a entrega 1000 vezes, em dores pequenas, em renúncias mínimas, em obediências silenciosas. Quem vive nesse compasso não precisa que o arrebatamento aconteça para enfim ser santo. Já escolheu ser santo e, por isso, o arrebatamento só será coerente. O encontro dos ares vai ser o reconhecimento público de uma comunhão antiga. Eu o conheço, dirá o rei. Eu esperei por ti, dirá o povo. É por isso que, ainda que você ame os mapas, escolha amar mais as marcas de Cristo em você. Manso, verdadeiro, livre das amarras que te seduzem, firme o suficiente para não dobrar quando o vento político muda, terno o suficiente para chorar com quem chora sem transformar a dor do outro. Alguém me pergunta, e os que ficarem? Não é nosso papel produzir cinema de terror a respeito de quem quer que seja. Nosso papel é pregar o Evangelho hoje, enquanto se chama hoje. O arrebatamento, ao invés de alimentar fantasia de vingança sobre quem riu de nós, deveria queimar em compaixão por quem ainda não entendeu a beleza do Cordeiro. O impulso escatológico correto não é, finalmente eles vão ver com quem mexeram. É, que mais gente encontre o amado antes do dia. Se a sua escatologia te faz torcer pela perdição do outro, você perdeu o Evangelho no caminho. Deus não adia sua vinda porque precisa de tempo para arrumar o céu. Ele adia porque ama gente e está salvando mais. A paciência de Deus é missionária. Aprenda essa paciência e sua urgência se tornará santa, sem cair no teatro da pressa vazia. E o que dizer dos enganos religiosos que brotam como erva daninha? Dos falsos cristos que negociam a verdade por influência? Das liturgias de poder que tentam sequestrar o nome de Jesus para projetos de dominação? Nada disso é surpresa para quem lê Mateus 24 com olhos limpos. Jesus não disse, talvez. Ele disse muitos. Muitos virão em meu nome, muitos enganarão. E o antídoto que ele oferece não é paranoia, é permanência. Permanecer na palavra, permanecer no amor, permanecer na comunhão. Testar espíritos com escritura, não com sensações. Reclamar menos de Laodiceia e aquecer mais o próprio peito no secreto. Deixar de confundir firmeza com grosseria e doçura com relativismo. A vinda do rei encontrará um povo, não indivíduos dispersos sem mesa. Por isso, reconcilie-se onde você quebrou pontes. Sente-se para ouvir irmãos com os quais você brigou por mapas. Que bom que vocês amam a vinda. Melhor ainda seria se amassem juntos o Senhor da vinda. Eu queria te emprestar uma imagem simples, quase doméstica. Uma lamparina em noite de vento. Ela não grita contra o vento. Ela protege a chama com a mão em concha, alimenta o pavio com óleo, regula a intensidade para não apagar nem se consumir. A igreja que espera bem age assim. Não entra em guerra com todo sopro. Guarda a chama e mantém-se útil. Óleo na prática é o conjunto de hábitos santos que ninguém vê, mas Deus acende. Oração sem plateia, meditação que mastiga a palavra devagar, jejum que desintoxica, serviço que não rende stories, generosidade que ninguém aplaude, pureza que ninguém mede com régua, verdade que não negocia mesmo quando a conversa é cara. Esse óleo arde quando a notícia é boa e quando ela é péssima. Arde quando o feed canta vitória e quando espalha pavor. E no dia da trombeta, quem tem óleo não sai correndo atrás de vendedor. Apenas se levanta e segue ao encontro. Simples assim, profundo. Você percebe que, no fim, a pergunta menos importante é: qual cenário exato? E a mais importante é: quem você está se tornando enquanto espera? Porque se você se torna azedo, agressivo, conspiracionista, impaciente, vingativo, cínico, sua escatologia te envenenou. Você se torna manso, verdadeiro, perseverante, generoso, puro. Seu mapa pode até ter falhas, mas seu coração está em rota. E o rei vem buscar corações em rota. Ele vem buscar gente que viveu como quem já havia conhecido o futuro no rosto de Cristo. O futuro do mundo restaurado, da justiça que não falha, da alegria que não depende de circunstância, da paz que não é anestesia, é presença. Esse trecho te encontrou? Faz o seguinte agora.
Escreve nos comentários qual prática você vai ajustar nesta semana por causa da esperança da vinda. Algo concreto, mensurável, simples e fiel. Diz também onde esse tema ainda te assusta e por quê. Vamos orar uns pelos outros. Clica em gostei para empurrar esta reflexão para mais gente cansada de pânico e com fome de palavra. E se inscreve para acompanhar as próximas investigações bíblicas que a gente vai fazer aqui, sempre nessa pegada documental, profunda e cinematográfica. Compartilha com alguém que precisa trocar cronogramas por caráter, pânico por perseverança, sensação por santidade. Se ele vier hoje, que nos ache com óleo na lamparina. Se demorar, que nos ache enchendo o vaso. Em qualquer caso, que nos ache dele. Maranatá. Você percebe como tudo converge para uma única pergunta: quem você vai ser quando o céu ficar silencioso e ninguém estiver olhando? Porque é nesse silêncio que a esperança vira carne. É quando o pagamento atrasa, quando a crítica injusta dói, quando a ansiedade aperta de madrugada, que a promessa do encontro deixa de ser retórica e se torna respiração. E é nessas horas que as caricaturas desabam. O arrebatamento espetáculo não sustenta ninguém às 3 da manhã. Quem sustenta é aquele que prometeu: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A diferença entre pânico e prontidão é essa. Pânico precisa de manchete. Prontidão precisa de memória. Memória do que ele disse, do que ele já fez, do que ele é. Quem cultiva essa memória não fica revirando sinais como quem lê horóscopo. Vive como quem já foi encontrado e espera ser revelado. Talvez você carregue um medo antigo, o medo de ficar. Esse medo infantiliza a fé e rouba a alegria do Evangelho. Eu não estou dizendo que não há advertências sérias. Há, e muitas. Estou dizendo que o antídoto não é checklist moral. É relacionamento. Quem vive de checklist vira escravo do próprio rigor, e cedo ou tarde, ou se gaba ou desiste. Quem vive de relacionamento cresce em amor. Confessa quando cai, volta depressa, aprende a obedecer com doçura. E é por isso que o arrebatamento para os amigos de Jesus não soa como ameaça. Soa como casamento. É o dia em que a aliança escondida em atos discretos ganha festa pública. Até lá, a fidelidade é silenciosa, mas nunca invisível para o céu. Cada não a uma tentação, cada sim a um serviço ingrato, cada me perdoa, engolindo o orgulho, cada eu perdoo, contrariando a carne, é ensaio para o encontro. Ensaios não viram notícia, mas mudam pessoas. Eu sei que você quer munição para o debate. Então aqui vai, mas na chave certa. Sim, dá para argumentar que guardar da hora significa retirar antes. Dá para argumentar que significa proteger dentro. Sim, dá para ler Última Trombeta como eco de Apocalipse. Dá para ler como figura paulina independente. Sim, dá para propor que a Igreja e Israel correm em pistas distintas dá para insistir que o Novo Testamento costura os dois em um só povo, com promessas específicas preservadas. O que você não pode é esquecer que qualquer leitura que desative a ética do Sermão do Monte enquanto esperamos é leitura ruim, por mais sofisticada que pareça. Se o seu mapa permite calúnia, grosseria, desonestidade, avareza e indiferença, seu mapa é falso. Se o seu mapa te torna manso, verdadeiro, generoso, corajoso e limpo de coração, você pode até errar algumas curvas do cronograma, mas estará no caminho do rei. Há também uma ferida que precisa ser dita sem rodeios: a idolatria do medo, o medo da audiência. O medo compra cursos. O medo cria dependência. E quando a fé se alimenta de medo, ela desaprende a adorar. Vira uma fé que olha para as trevas mais do que para a luz, que monitora a besta mais do que contempla o cordeiro, que se fecha em guerra cultural enquanto esquece que o reino cresce como semente, sem barulho, transformando tudo de dentro para fora. O arrebatamento, lido no Evangelho, cura esse vício. Ele não nos manda fugir da cidade, nos manda viver na cidade como cidadãos de outro lugar. Não nos manda odiar o mundo, nos manda amar as pessoas no mundo sem engolir a lógica do mundo.
Não nos manda construir fortalezas. Nos manda preparar mesas. A mesa é escatológica. Enquanto partimos o pão, anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. A mesa catequiza o coração na direção certa. Dependência, gratidão, comunhão, serviço. Quem vive de mesa não precisa de susto para ser santo, e sim vai doer. Vai doer porque amar dói. Vai doer porque obedecer dói. Vai doer porque perdoar dói. Vai doer porque dizer a verdade dói. Vai doer porque negar a si mesmo dói. Mas essa dor tem cheiro de ressurreição. O mundo oferece anestesia e cobra a alma. O Evangelho oferece cruz e devolve a vida. O arrebatamento não é o atalho que salta a cruz. É a coroação de quem aprendeu a carregar a cruz com o Cordeiro. Ah, mas e se eu fraquejar? Você vai. E quando fraquejar, volta. Não banca o herói solitário. Senta à mesa, confessa, recomeça, pede ajuda. O rei não busca intocáveis. Busca quebrantados. Ele não precisa de gente infalível. Ele forma gente fiel. Não há nada mais polêmico do que dizer isso em uma cultura que só aplaude performance. A prontidão que o céu reconhece nasce no secreto, não no palco. Eu quero te dar imagens práticas para a semana. Acordar e, antes de tocar no celular, dizer em voz baixa: Vem, Senhor Jesus, e até que venhas, que eu te ame mais hoje do que ontem. Abrir 1 Tessalonicenses 4 e 5 e sublinhar cada verbo que chama à sobriedade. Colar no espelho do banheiro uma frase simples. A esperança que tenho precisa aparecer na gentileza com quem convive comigo. Escolher um jejum de informação para silenciar ruídos e deixar que a palavra faça barulho por dentro. Separar um valor no orçamento, pequeno que seja, como exercício de desapego. Lembrando que onde está o tesouro o coração encosta. Marcar um café com alguém com quem você discorda do mapa para ouvir e amar, não para vencer. Mandar uma mensagem de perdão onde você segurou mágoa como arma. Ler Apocalipse 1 em pé, como quem recebe um rei que caminha entre os candeeiros e conhece pelo nome cada temor e cada amor do seu povo. Isso não dá view. Talvez você esteja esperando um clímax com fogo de artifício teológico. Eu te ofereço um clímax com fogo no altar. Imagina um povo simples espalhado pelas cidades que aprendeu a viver acordado sem virar paranoico, que aprendeu a estudar sem virar arrogante, que aprendeu a discordar sem quebrar comunhão, que aprendeu a sofrer sem endurecer, que aprendeu a esperar sem se distrair, que aprendeu a servir sem se exibir, que aprendeu a orar sem manipular, que aprendeu a trabalhar como culto e a cultuar como trabalho. Quando a trombeta soar, e vai soar, esse povo vai se levantar com naturalidade de quem já caminhava com o rei. Nada de correria, nada de pânico, nada de "e agora?". Só os que zombaram. Alguns terão zombaria convertida em quebrantamento, outros em lamento. Não está na nossa mão decidir isso, está na nossa mão testemunhar agora. Você sente que esse chamado é para você? Transforma e escreve com sua própria letra, num papel que vai ficar dentro da sua Bíblia. Eu viverei como quem crê que o Senhor vem, e até que venha, serei encontrado no amor, na verdade, na santidade, na esperança, no serviço e na comunhão. Coloca a data. Releia nos dias ruins. Ensaie com pequenas obediências, e recomece quantas vezes for preciso. Celebre cada centímetro de transformação, como quem sabe que o céu comemora junto. E quando o medo quiser te sequestrar de novo, medo do futuro, medo da dor, medo de não dar conta, diga em voz alta: a história não é tirania do caos, é palco do Cordeiro. Agora faz o que a maioria não faz. Comenta com Bíblia aberta. Qual prática concreta você vai adotar nesta semana por causa da esperança da vinda? Onde você ainda confunde tribulação com ira? Qual texto te curou do pânico de ficar? Escreve. Isso edifica outros. Clica em gostei para empurrar a palavra no meio do ruído. Compartilha com quem vive abastecido por medo e precisa reencontrar o Cristo que consola e convoca. E se inscreve para caminhar com a gente nas próximas investigações, sempre nessa pegada documental, profunda e cinematográfica. Se ele vier hoje, que nos ache com o coração leve de perdão e as mãos pesadas de serviço.
Se demorar, que nos ache firmes, com óleo no vaso. Em qualquer caso, que nos ache dele.